Boa tarde a todos. A Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz deseja a todos uma ótima tarde. E para este Natal, alegrando os nossos corações, nós vamos trazer uma linda mensagem do Espírito André Luiz, que diz assim: Neste Natal, por algum momento, pacifica a tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece, por momentos, acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e, interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos. Necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos imorredouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas e amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Assina essa mensagem o Espírito André Luiz. A Sociedade Espírita de Luz deseja a todas as famílias, a toda a sociedade, a todas as pessoas, um Natal de muita paz, de muito amor e de muita fraternidade. É o que desejamos a todos. Grande abraço, até breve. Boa tarde, queridos irmãos, companheiros. Estamos nos unindo na nossa querida casa, o irmã Vinha de Luz. E assim, dando prosseguimento para que este dia seja um dia que ressoe em nossos corações, em nossa alma,
esse aniversariante sublime das nossas vidas. Então, meus irmãos, um abraço carinhoso, ainda que à distância, para todos vocês da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Vamos ouvir então a página de preparo com a nossa irmã Edna. Boa tarde a todos. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier, a lição 52. Carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças. Pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres? Espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tivestes recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Por Casimiro Cunha. Graças a Deus. Então vamos unir com as preces que se iniciam, preces que elevam, que dulcificam, que ameniza as nossas dores, na religação com o nosso Senhor. Bom Deus, que nos estende a vastidão do tempo, para que nesses momentos nos unamos e assim essa união espiritual, união de aprendizado, união de leitura, união de enaltecer o estudo em nossas vidas sob o amparo da doutrina dos Espíritos, que é o norte da nossa caminhada. Jesus, bom e amado Mestre, amigo de todas as horas, entidades luminosas, amigos benfeitores, anjos de guarda e guias protetores, em mais uma oportunidade de trabalho, assinale em nós a alegria de servir. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui nessa plataforma, a convite carinhoso de todos os integrantes, né? A Maceió, o Daniel, Nelly, tantos irmãos que nos dão a oportunidade de conversarmos a respeito do Natal de cada dia e a família, o que celebrar neste Natal e o novo mundo de regeneração. E assim nós vamos nessa conversa, nesse estudo, nesse bom entendimento, rogando a Deus que o nosso coração cada vez mais se abra, né, na questão do bom entendimento do que nós estamos vivendo nesses dias tão tormentosos, tão difíceis, mas que a presença do Natal, a presença de Jesus nos alavanca, nos sustenta, nos fortalece, nos balsamiza e, acima de tudo,
faz com que cada um de nós acrescente um pontinho luminoso na nossa estrada, porque o farol, que é Jesus, já está há milênios aceso para que nós possamos nos conduzir nessa estrada de redenção. E assim vamos, meus irmãos. Quando a gente fala de Natal, o que nos remete ao Natal? Ai, alegria, festa, né? Comer, dar presente, roupa nova, tudo isso da nossa condição humana, né? Até porque nós estamos aqui encarnados. Mas nós não devemos esquecer que nós somos espíritos viajores. Estamos de passagem nesse planeta. De passagem, somos passageiros. Então, tudo que aqui a gente está fazendo, obrando, trabalhando, vai passar. A gente costuma até, de brincadeira, falar assim, tudo vai passar. Tudo passa. Não é Mãe Maria Santíssima, tudo passa. E assim, meus irmãos, como tudo passa, e nós, aqui encarnados, quando lembramos e falamos no Natal, a gente nos remete às coisas materiais. Estamos encarnados. Mas quando a gente começa a dilatar um pouco nossa visão espiritual, principalmente como espíritas que somos, estudantes da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, onde esse nosso Jesus, o Cristo Consolador, olha só, o Cristo Consolador, a doutrina consoladora, quem é que não quer ser consolado? Eu quero. Até porque o que nós estamos vivendo hoje é motivo de muita dor, muita tristeza, muitas perdas, mas a doutrina consoladora, o Cristo Consolador, ele veio para nos consolar. Só que tem um antes. O antes, Jesus na manjedoura. Há mais de 2000 anos. Jesus na gruta, em meio aos animais, em meio à singeleza, à humildade dos corações que o cercava naquela incursão divina que Deus dá a oportunidade para a nossa Terra, o nosso planeta Terra, abrigar por um tempo esse espírito de escola, que a gente não tem nem como dimensionar os predicados de Jesus. O que nós falamos dele na relação humana nossa, né? É o benfeitor, é o mestre, é o amigo. São palavras nossas, ainda muito pequenas, para denotar tamanha luz, tamanho amor. Vocês sabiam disso? Nós ainda nos remetemos a Jesus com a nossa estreiteza, colocando a ele significados que representam sim para a gente, né? O modelo, o guia, o timoneiro dessa nau, porque tudo isso ele é, o amigo inovidável, né? O promicultor, o jardineiro. Então todas essas palavras que a gente determina para Jesus ainda é pouca, ainda não expressa o quanto ele é, não o quanto ele foi, o quanto ele é agora. Por que nós estamos usando a ênfase do agora? Porque Jesus é pleno, ele não é, ele não está, ele não foi, aliás, ele está. A gente pensa que ele foi, Jesus foi, há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve até... Tá, ele teve na forma física na terra, nasceu na manjedoura. E por que ele nasceu num lugar tão humilde, tão assim, sem significação e expressão material? Porque naquela época, há mais de 2000 anos, né, nos campos da prática governamental dos romanos, naqueles tempos, o que se versava era muita materialidade, né? Exacerbadíssima, né? Muito
muito haveres material, né? Projeção de cargos, de nomes, de emblemas. Então, aí ele nasce numa gruta, numa simplicidade tremenda. Mas como assim? Um espírito de escola, um espírito que a gente não tem nem dimensão do que ele é na sua essência. As nossas palavras ainda são tão poucas para dar adjetivo a ele. E ele nasce nesse lugar tão pequeno, tão humilde, cercado de corações humildes. Porque só uma luz intensa, um amor profundo é capaz de se adequar na simplicidade e na humildade para tocar os corações mais humildes. E os corações ainda endurecidos, materializados, ficaram estarrecidos e não acreditaram que esse rei solar, esse enviado de Deus, tivesse uma corte, né, para receber na terra, ali, naquele lugar tão singelo. Porque essa singeleza nós podemos fazer uma analogia com a nossa pequenez, com a nossa interioridade ainda tão frágil, tão aquém de perceber esse ser que abalou o universo, que se fez presente e continua presente até hoje e até os milênios que virão. Porque na categoria de Cristos, o Cristo planetário é esse, que testificou, que exemplificou, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar, que nos ensina a confortar, que nos ensina a se colocar no lugar do outro, a aceitar a rispidez do coração dorido, da mente turbilhonada nas suas questões egóicas, nas suas questões de dores. Então, esse Jesus, esse irmão, esse presente, nós não temos ainda a noção dessa presença dele em nós, nos escritos sim, porque nós lemos, nós nos emocionamos, mas em nós, na prática desses ensinamentos de Jesus. E mesmo nos anos que estamos vivendo, no tempo do ir e vir das nossas reencarnações, a gente ainda não tem essa limpidez, né, de entendimento sobre ele. Fazemos assim, estamos falando sobre Jesus, nos referenciando a Jesus, no seu amor, na prática de exemplo, que não temos outro igual para nós aqui na Terra. Mas ainda estamos capengando, né? Ainda estamos coxos. Mas essa exemplificação, ela vai às raias de ensinamentos que não são obsoletos, que são ensinamentos eternos, que eterniza na nossa alma. Aí quando a gente vem reencarnando, desencarna, reencarna, novos corpos, né? Novas oportunidades, página branca da vida para redesenhar, com todas as nossas questões de aflição, em provas, em expiações, em dores, em tristezas, renovar o sentimento de angústia, de ódio, de raiva, de ira, renovar esse sentimento no lar, em família. Tudo isso são ensinamentos de Jesus para que a gente possa experienciar nas reencarnações. E a família é o berço centralizador de diluir esses sentimentos malsãos, esses sentimentos que nos chumbam, que nos fazem sofrer. E hoje, o que nós estamos vivenciando? Uma pandemia
onde o ano passado, o ano 2020, a gente estava recluso. Poucos saíam à rua. Até hoje, porque a pandemia não acabou. A gente está em casa, né? Embora muitas coisas aconteceram, e uma das coisas que aconteceram e acontece ainda, é a ciência fazendo o seu salto através da vacina, né? Muitas controvérsias a respeito dela, mas não estamos aqui para falar isso. Estamos aqui para testificar que o homem, apesar de todas as suas caminhadas ainda tortuosas, Deus oferece a sabedoria e incrementa essa sabedoria, dando a oportunidade dele estudar e, através do estudo, através das pesquisas, elaborar o mecanismo para que atenue e para que nós possamos aprender a vacina. Só que a vacina inoculada no ser humano, ela tem um efeito. Mas nós temos outra vacina, que a vacina é espiritual. E essa vacina, Jesus a trouxe para a gente. Há muitos séculos, há mais de 2000 anos. Como pode um ser tão elevado nascer numa gruta, fazer o seu caminho, peregrinar entre os humildes, entre os iletrados, entre prostitutas, entre cobrador de impostos, acelerados, doentes, coxos, cegos? Por que isso? Por que é assim? E a gente reflete a respeito disso. Porque Jesus nos conhece. Ele sabe da intimidade de cada um de nós, pois Ele é o governador da terra. Ele ajudou na confecção sideral desse planeta. E no concurso dessa operação, alicerçada pelo divino, pelos páramos da eternidade, fez-se a luz nesse orbe terreno. E Jesus, o comandante, o radioso ser que vem exemplificar em tempos idos a sua presença de amor, porque Ele sabe da potencialidade que cada um de nós tem. Vamos aqui para vocês colocarem uma passagem. O discípulo é chamado por Jesus para que ele vá numa casa, levar o consolo, levar a boa nova, e ele vai a esse lar, a essa casa. E ao chegar lá, ele encontra uma balbúrdia, uma confusão, uma briga, uma gritaria, ninguém entendia ninguém, ele não conseguia falar, levar a boa nova, a esperança nesse lar. Aí ele volta para Jesus e diz assim: mestre, eu estou muito triste, eu não consegui falar nada, até porque não tinha ambiente, as pessoas se falando duramente, grosseiramente, ríspidos uns com os outros, né? Um ambiente muito, muito doloroso, e eu não consegui falar sequer uma palavra. E aí Jesus olha para o discípulo e diz: meu filho, eu conheço a cada um deles, eu sei quem eles são na intimidade espiritual, mas o que você foi fazer lá foi falar, levar a boa nova. Mas eu não consegui porque ninguém ia escutar. Mas você começou a falar? Nem comecei, porque você só olhou, viu essa relação conflitada, essa distonia, e você não sedimentou a razão pela qual eu te mandei lá, eu te enviei até lá. Aí o discípulo baixa a cabeça. Nossa, então quem não fez o trabalho direito fui eu. Sim, meu filho, porque em qualquer lugar que você vá falar da boa nova, dos exemplos de Jesus, no mínimo você já tem que considerar alguma coisa, principalmente alguma mudança dentro de você, dessa busca da sua luminosidade,
um pouquinho do seu perdão, um pouquinho da sua generosidade, um pouquinho da sua caridade, um pouquinho do seu olhar de benevolência, um pouquinho de compaixão. E esse pouco, ele vai aumentando quando você esquece de olhar o defeito do outro e partir para semear a boa nova, para falar de um cunho espiritual desse nosso irmão maior, do exemplo que ele é. Vocês podem até pensar assim, a Marlene está falando isso, garanto que ela não tem nenhuma dessas virtudes. Eu disse pouquinho, porque cada reencarnação nós vamos experienciando e vamos aprimorando virtudes que nos cercam a todo momento, para que a gente possa levantar o nosso moral, para que a gente possa reerguermos diante das falibilidades que cometemos, dos equívocos que criamos nessa vida ou em vidas passadas. Então a hora, meus irmãos, não é de nós nos afastarmos, criticarmos, colocarmos o dedo em apontamento, em riste, isso está errado, isso não deve. Não, precisamos refletir. Cada um tome conta da sua administração, segundo Emmanuel. Cada um vigie-se no que há de fazer em benefício próprio, na razão de reconhecer que se você é o portador da Boa Nova, da luz dos ensinamentos de Jesus, você não pode, não é bom, não é de bom tom você olhar à sua volta para sentenciar o erro do outro. Porque se você está na função de levar a Boa Nova, você precisa se encher disso com uma autoridade. E essa autoridade é a autoridade moral, é a autoridade que vai sendo trabalhada na sua intimidade espiritual, no convívio com os irmãos, na sua família, no conglomerado de amigos que estão numa casa, no caso, num templo espírita, numa casa espírita, ou em outras denominações que assim você desejará servir e falar do Cristo. Porque o Cristo, ele não espera que o espírita faça e leve a Boa Nova. O Espírito de Jesus, amigo e redentor, ele precisa de braços e ele não tem denominação. Essa religião aqui é não. Qualquer um que faça do seu coração um templo de oferecimento para o bem, nas suas atitudes, na sua renovação, esse sim está ligado a Jesus, esse está ligado à Boa Nova. E para esse o Natal não é o ter, o possuir, mas é o dar e o dar-se. Mas na doutrina espírita, como Cristo Consolador, com todas as perguntas e respostas que o codificador, trabalhado com a espiritualidade que o envolveu para este propósito, está aqui para a gente, agora no nosso século, sendo que já faz mais de 160 anos, a doutrina espírita compilada e descida à terra em formas tão luminosas nas suas palavras e nos seus ensinamentos, porque foram os espíritos que, através do nosso irmão Allan Kardec, junto com toda a pleiade amorosa, divina de Deus e do Espírito de verdade. Então, esse momento a gente pode dizer que é um Natal? Sim, é um Natal. Quando nós referendamos ao Natal, não como festa, mas o Natal de renovação, o Natal de posturas novas, o Natal de renascimento. Mas como, Marlene, falar de Natal onde nós tivemos muitas perdas,
onde nós não podemos nem velar o nosso ente querido. Como assim? Vocês sabiam que historicamente e textualmente não é a primeira vez que a Terra está enfrentando uma pandemia? Sim, não é a primeira vez. E por que isso? Por que a pandemia? Por que toda essa relação de dor na Terra? A doutrina espírita nos explica lei de progresso, lei de destruição, livro dos espíritos. Então, quando a gente pega e começa a estudar, estudo sistematizado da doutrina espírita, ali, passo a passo, nós começamos a nos nutrir, a nos alimentar de condições para reflexionar diante de todo o movimento que a Terra tem, e nós somos aqui, habitantes da Terra. Estamos vivendo toda essa desenvoltura desse ser minúsculo que a gente não vê, mas que está movimentando energias renovadoras em nós. Já raciocinaram dessa forma? Não somente a dor, como pontuamos num exemplo agora, né? Não podemos só ver o lado ruim da situação e das pessoas. Precisamos ver o lado bom, porque tem inserido o lado bom. O efeito, a causa e o efeito. Então, vamos olhar para a pandemia não somente como dor, mas é nesse momento que a gente está vendo muitos dos nossos irmãos se afeiçoando a fazer caridade, a ser mais fraterno, a cuidando um do outro. Quando a volta no seio familiar se dá, olha quanta coisa boa está acontecendo. Quantos que conseguiram trabalhar ao longo desse tempo em casa? Quantas mudanças de hábitos? Tudo isso é momento de reencontrar o Natal, o Jesus menino que nasceu na gruta, na manjedoura, na sua simplicidade. Porque nesta simplicidade é que ele vai tocando os nossos corações embrutecidos ainda. Nosso coração ainda muito renegado nas coisas divinas, que a gente não aceita, que nós achamos que é perda de tempo. Tem muita gente que diz que Jesus é perda de tempo, que Jesus, né, é para os fracos. Mas ele não veio para os fortes, que se acham fortes nessa matéria perecível, nessa matéria que vai morrer, que vai desintegrar. Forte é aquele que enfrenta, forte é aquele que tem a sua fé e que vive a sua vida, o seu trabalho, na retidão das suas ações. Cometemos erros, sim. Somos espíritos endividados, sim. Mas cada reencarnação é motivo de nos prepararmos para seguir o caminho da luz. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho está aqui. Verdade. A verdade está inserida na doutrina espírita. Em outras doutrinas, eu não vi até hoje nenhuma doutrina que me explicasse com tamanha fidelidade nas respostas, nas perguntas magistral que o codificador faz e nas respostas luminosas que os Espíritos nos dão para acender em nós a potência divina da qual fomos criados. E pelo curso das reencarnações nós fomos falindo, nos compromissando com energias e defeitos, vícios, recalcitrância. Então, o que nós deveremos festejar e celebrar hoje, agora, diante de tudo isso que a gente está vivendo? É apanhar, né? Colocar, amealhar essa elucidação da vida de Jesus na Terra
e do compromisso que nós temos em caminhar na luz, porque Ele é o caminho, a verdade e a luz. Porque estamos na obscuridade, estamos ainda no breu das nossas vicissitudes, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas então, esse Natal, principalmente esse, os outros já passaram e virão mais outros, será motivo de reflexão. Sente em volta da mesa, sente no sofá, na sua sala, convide para um diálogo, para uma oração, para rever as nossas atitudes. Desse jeito não dá mais, vamos fazer de outro. Vamos ser mais amenos, vamos perdoar mais, vamos nos alegrar, porque aqueles que vieram e passaram dessa vida através da pandemia ou com outras doenças, porque a pandemia não é sobre vírus, é N pandemias, pandemias do sentimento, pandemias da alma, pandemias das situações financeiras, porque até isso está sendo provocado, mais provocado para nos machucar, para renovar. Renovar, que é no campo, quando se planta, né, faz a plantação bem feita do trigal, de qualquer outro elemento da natureza, de tempo em tempo tem que fazer a mudança de solo, tem que arar a terra, tem que preparar para o plantio. Assim está sendo a nossa vida agora. Estamos no momento de sucar a terra, mexer, né? Aquele lodo, limpar a eira. E essa eira a gente pode traduzir que é a terra do nosso coração, a gruta do nosso coração, para que Jesus possa adentrar e se fazer presente através do presente que Ele é. Porque se nós não desencarnamos nesse momento com a pandemia, todos nós temos um processo aqui na Terra quando encarnamos. Nós não viemos aqui para brincar ou para ficar deleitando, né? Oh, meu Deus, que vida plena. Aqui não tem vida plena, aqui tem vida de trabalho, de reconstrução, de reparação, de prova, de expiação. Cada um de nós está vivendo a seu turno aquele quinhão que lhe compete, para que a gente possa chegar junto e ascender esse planeta para um planeta de regeneração. Então nós não estamos vivendo ainda a regeneração completa, porque isso vai se dar daqui a muito tempo, que ainda virá. Mas nós já estamos preparando. E a pandemia é um termômetro para essa regeneração que vai se aportar na Terra. Porque a regeneração não é para fora somente. Regenera-se para fora, mas não é somente para fora, no que os nossos olhos veem do lado de fora. A regeneração é interna. É nas nossas emoções, é nos nossos sentimentos, é na renovação dos nossos deslizes, dos nossos vícios, vício mental, vício espiritual, para que a gente possa progredir em ação luminosa. Jesus nasceu no silêncio da noite, abrigado numa gruta de animais, e os anjos anunciam a paz. Não há motivo para medo, porque a sofrida história humana se torna história da salvação. O Filho de Deus assume nossa carne e Ele vem e adentra no escafandro físico. Nossa história ficará conosco para sempre. E essa história também ficará conosco para frente, porque a história de Jesus ela é eterna aqui no globo da Terra. Ele não escreveu nada, ele não foi ovacionado, ele não foi enaltecido. Por quê? Porque ele está buscando a gruta do nosso coração para que nós façamos essa ascensão em seu nome
cujos ensinamentos já temos. Então, basta que nós possamos acender a nossa flama luminosa para que esse entendimento venha. Os primeiros convidados para esse evento na gruta foram os humildes, os pastores. E esses humildes e pastores eram considerados fora da lei, mas que tinham um coração simples. Olha, coração simples, gente. Não é coração orgulhoso, vaidoso, é coração simples. E assim, ele pede licença para habitar a gruta do nosso coração. E tantos mártires passaram para que esse movimento da ascensão de Jesus em nossa intimidade houvesse esse ressoar, esse sino badalando dentro de nós. Vamos citar aqui um exemplo do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Ele morreu como mestre, perdoando os seus perseguidores, porque a exemplo de Jesus, ele morre na cruz, perdoando-nos. E o Estevão também. Então a gente fez aí uma busca e vimos que a morte do Estevão, no exemplo de Jesus, foi perdoando os seus perseguidores. E mais além, Jesus, quando aparece, depois que o seu túmulo é aberto, quem o vê primeiro? Maria de Magdala. Maria de Magdala, do qual Jesus esteve com ela esteve com Jesus e arrebatou-a naquele olhar sereno, naquele que ela não sabia explicar, porque ela era uma mulher que vendia sonhos. Ela era uma mulher do seu tempo, que tinha o seu lupanar rica, porque ela servia aos homens que a procuravam. Então ela estava tão em busca do amor, e ela se depara com Jesus, e ela olha Jesus e sente: que homem, que pessoa. Mas não era um sentimento do qual ela já estava acostumada a servir. Era outra coisa que mexia na fibra mais sutil da sua alma. E Jesus a conhece, porque Jesus conhece todos nós. E aí ela convida Jesus a estar com ela em sua casa, em seu lupanar. E Jesus diz: não, Maria, não irei. Mas como? Um convite meu vais recusar? E ele conhece Maria. Maria estava sedenta de amor, mas não era esse amor de carne. Era um amor sublime que Jesus vinha mostrar para ela, abrir para ela a porta, essa gruta tão dura que ela tinha no coração. Mas um amor para o outro. E nesse colóquio, parece que ela teve três contatos com Jesus. E aí ela se deixa envolver por essa magnitude que ela não sabe nem o que é, mas que a toca. Quantos de nós nos adulteramos na nossa vida e não estamos deixando Jesus nos tocar? Jesus chegar até nós por conta da nossa enfermidade psíquica, espiritual, a nossa recalcitrância. Pensemos que o Mestre está sempre à disposição, estendendo a mão para cada um de nós, para que a gente possa envolver na mão dele luminosa e seguir a nossa caminhada, e seguir a nossa vida com mais assertiva, com mais entendimento. E assim, voltando
Quem vê Jesus quando ele sai do seu túmulo, quando a pedra é removida e ele sai? Maria vai lá para ver o corpo, para levar os ungüentos, passar, porque era de costume fazer isso naquela época, com os seus perfumes, os seus óleos essenciais. E quando ela vê a gruta aberta, ela fica desesperada. Meu Deus, quem tirou? Cadê? Onde está o meu mestre? Onde está? E ela sai procurando, porque era um jardim, e ela vê o jardineiro de soslaio, meio de costa, e pergunta: jardineiro, viste o meu mestre? Viste o meu Senhor? Quando ele volta para ela, aí ela vê que aquele jardineiro era Jesus, no seu corpo espiritual. A primeira pessoa que aos nossos olhos de julgar era uma pessoa de má vida, era uma pessoa que vendia sonhos com o seu corpo. E Jesus aparece para ela. Quando nós começarmos a entender por que Jesus aparece para essa pessoa, porque Jesus chamou os 12 apóstolos, cada um com seus problemas, com a sua vida íntima, tão ainda pequena. Pedro, Judas, enfim, Paulo de Tarso. Neste momento que Jesus faz essa incursão, e também tem outro, publicano, Zaqueu. Nossa, Jesus se cercando só dessas pessoas. Por quê? Porque a natureza de cada um daqui da terra, naqueles tempos e nesse tempo de agora, é relacionada a cada um desses que serve a Jesus. Porque ele não esperou todos ficarem com luz própria, como ele a tem, para poder servir em nome da luz, em nome do amor. Porque ele nos conhece, ele sabe de cada um de nós. E ele conta conosco para fazer o nosso caminho de Natal em nossa vida. Quem é Jesus? Jesus é o alimento vindo do céu. É Deus que vem até nós para dar vitalidade à nossa vida fraca e desnutrida. Por esse pão vale a pena lutar. Vale. Por isso que no Natal nós vamos dizer assim, entender e reflexionar. Natal é tempo de enviar e receber mensagens carinhosas. Natal é tempo de reatar amizades. Natal é tempo de mudar de rumo, mudar condutas, seguir a estrela, trilhar o caminho de reforma íntima sem martírio. Natal é tempo de abandonar as trilhas, vias e becos que seguimos sem rumo para retomar o caminho da vida, que é Jesus. Natal é tempo de abandonar a falsidade, a hipocrisia, a mentira, para viver a verdade. Jesus é a verdade. Natal é vida que se espalha, brota pelos cantos do mundo, floresce e frutifica nos corações das pessoas de boa vontade. Natal é tempo de enfrentar a adversidade, a pandemia, as dores, as tristezas, os desafios com fé. Quem sempre nos guiou não nos abandonará jamais. Natal é ponto de ligação entre o céu e a terra, entre eu e o próximo. Natal é pensar no futuro e sonhar com o futuro, que haverá um futuro para todos. Natal é amar, amar é servir, servir é viver. Façamos do nosso Natal que o menino Jesus entre na gruta do nosso coração. Assim, meus irmãos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, conversando, reflexionando e, acima de tudo, agradecendo. Vamos agradecer a Deus, ao Espírito de Natal, que Ele possa entrar na gruta do nosso coração, na manjedoura da nossa alma, para que abriguemos este querido
timoneiro, mestre, irmão, luz divina, pois Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Desejamos a todos, Senhor Jesus, que nos ouvem essa hora, acalentar os corações, partilhar do pão da vida, da alegria de estarmos na terra para a boa serventia dos minutos que nos faltam, do tempo que ainda podemos estreitar laços, convidar a todos para o banquete na sua vinda, Senhor, Mestre de amor. Assim, vamos agradecendo a todos os espíritos comandados do seu amor, para que possamos nos alimentar do pão da vida, da água viva, da fonte, para nos deixar cada vez mais fortalecidos, amparados, acolhidos em seu regaço. Paz e bem, queridos irmãos, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Vinha de Luz. Eu me chamo Jurnete Melo, sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus e estou aqui hoje para agradecer ao Departamento Doutrinário a oportunidade que nos foi oferecida de trabalho ao longo desse ano, de divulgação doutrinária, mas principalmente desejar a todos os irmãos dessa casa de luz, desse ponto de luz, um Natal cheio de fraternidade, de esperança e um ano novo repleto de muita harmonia, muito trabalho no bem e muita conquista, que cada um de nós possa trabalhar ainda mais pelo crescimento de si mesmo. Então, muita gratidão em nome da Casa de Teresa de Jesus a esses irmãos tão queridos do Grupo Espírita Vinha de Luz. Recebam o nosso abraço fraterno, o nosso carinho sem medida e toda a paz que nós podemos desejar. Muito obrigada. Fiquem todos com Jesus, graças a Deus.